Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia, né? Seja com todos nós nesse dia, que é o 27, né? De janeiro de 2023. Graças a Deus, né? Estamos aqui, né? Firmes, todos nós, né? Em vigilância e em obediência à palavra, né? Graças a Deus. Hosana, aleluia, Maranata. Neste dia e em todos os dias da nossa vida, né? E vamos caminhando em direção a Jerusalém Celestial, né, irmãos? Juntamente com as virgens prudentes, seguindo aí os caminhos, né? As veredas direitas das virgens prudentes, né? Os profetas, os apóstolos, né? E tantos outros, né? Que os seguiram em todos os tempos, né? Em todas as eras e em todos os séculos. E agora estamos nós aqui, né? Nos esforçando para seguir este caminho, né? Para sermos contados, né? Neste número glorioso, né? Dos primogênitos inscritos, né? No céu, né? Na Nova Jerusalém, né? Na Jerusalém Celestial. E graças a Deus. Então, irmão, então continuar aí, né, com a nossa história, o cristianismo, né, para nós conhecermos, né, claro que não é com profundidade, né, mas para conhecermos, assim, os principais características, né, desse movimento religioso do mundo todo, né, dos dias de hoje, né, e que ele tem as suas bases no passado, né. Eles vêm lá do passado, né? O evangelho pervertido, né? Que nos enganou durante um tempo e agora nós estamos livres dele e estamos procurando viver o verdadeiro evangelho, né? O evangelho que foi pregado pelos apóstolos, né? Que foram ensinados pelo Senhor Jesus e que trouxe a palavra, né? Os ensinos e a doutrina lá do trono da majestade do Deus vivo, né? O Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E amém, né? Então, nós estamos vendo aí a chegada, a expansão, né? Do cristianismo lá nos Estados Unidos, nas Américas, né? E estamos mais ou menos lá pelo ano 760, né? 770, né? Foi mais ou menos o quê? 780 foi o quê? Foi a independência dos Estados Unidos, né? E as religiões que existiam lá as igrejas, né? Que existiam lá na Europa já estavam todas lá nos Estados Unidos. E aí, com a independência dos Estados Unidos, né? Resolveram se independizar da Inglaterra. Houve uma divisão entre essas igrejas, né? Tinha igreja que apoiou e teve igreja que não apoiou, né? E teve igreja que ficou neutra, né? Nem lá nem cá. Então essa divisão entre os cristãos da Reforma, né? Foi uma constante, né? Sempre. E durante a guerra lá da independência, ela também aconteceu. Como eu disse, uns foram a favor da metrópole, né, da Inglaterra, e outros foram a favor da independência dos Estados Unidos, né? Então, quem foi a favor, quem ficou a favor e quem ficou contra, né? Então, quer dizer, o que significa isso? Né? As igrejas, né, estavam se metendo em guerras, né?
em poder, né? Poder material, política, né? Certo? Então a igreja anglicana, né, que estava dominando o sul dos Estados Unidos, ela se posicionou a favor, né, da independência. E as igrejas que estavam lá no centro, né, e no norte, elas ficaram contra, né? Sendo que algumas, não foram todas, né, sendo que algumas ficaram a favor da guerra da independência, a favor lá dos combatentes, né, dos políticos que estavam promovendo essa independência, né? Os metodistas, por exemplo, eles ficaram do lado da Inglaterra, né, do lado da metrópole, né? E por causa disso eles foram acusados, né, de desleais, não só pelos revolucionários, como também pelas outras igrejas que eram a favor, né? Todos aqueles que foram contra, né, a independência foram acusados de serem desleais, né, traidores, digamos assim. Os Quakers, né, os Menonitas, os Morávios, né, eles ficaram neutros, né, nem contra nem a favor. Os congregacionais, né, os batistas e os presbiterianos tomaram posição contra a metrópole. Então eles foram a favor, né, da independência, né? Tomaram posição contra a metrópole. E eles declararam o motivo, né? Porque eles queriam um consenso político e religioso sobre o Estado, né? Porque se ia proclamar a independência, né, das colônias, então isso significava que ia ter um governo, né, que ia ter um Estado, não é isso? Como teve, né? E como tem até hoje, né? Então eles apoiaram, né? Eles apoiaram com uma condição de que se tivesse, né, um consenso político e religioso sobre o Estado. Basicamente, o que eles queriam? Eles queriam que as igrejas fossem separadas do Estado. Todos eles queriam, né? A maioria deles queriam, né? Todos não, a maioria. A maioria deles queria separação de Estado e das igrejas, né? Porque esse foi uma das principais acusações, né, que a reforma fez ao catolicismo romano, que ela estava, né, ligada ao poder, né, temporal e material, estava se aproveitando disso, né, e estava impondo, né, a sua doutrina, o seu evangelho pervertido sobre as nações lá na Europa. Então eles apoiaram a independência, né, os congregacionais, os batistas e os presbiterianos apoiaram com a condição de que, se eles se tornassem independentes, houvesse a separação entre o Estado e as igrejas, né? Então, com o término da guerra, né, da independência, que foi em 1783, foi inserido na Constituição deles, né, um dispositivo, né, que proibia a oficialização de qualquer igreja, né? Então, a independência dos Estados Unidos nasceu, né, com essa marca, com essa característica. Separação total entre o Estado e as igrejas. E a maioria delas concordaram com isso, né? E não só, né, separação, mas com a garantia completa da liberdade de crença, né? Então, a separação das igrejas, do Estado e a liberdade de religião, né, a liberdade de crenças, certo? Todas as igrejas foram separadas do Estado, né, pelo que todas criaram organizações, né, próprias e nacionais. Então elas se viram separadas do Estado, aí o que elas fizeram? Então vamos organizar, né, em grandes organizações, né,
vamos nos organizar em redes, né? Que nós vamos ver aí para frente, amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de novo. E Pai seja com todos nós, e amém, e graças a Deus.